Vemos a quinta tribo. Mapa de número 22 na tela, por gentileza. A tribo de Dan. Dan foi o primeiro filho de Jacó com a sua concubina Bila, serva de Raquel. A tribo de Dan era uma tribo pequena, nós vimos no mapa anterior, e ficou conhecida por conta da sua violência e da sua idolatria. Preste atenção nisso. A tribo de Dan, uma das suas características era, essa tribo era violenta e idólatra. Juízes capítulo 13, vamos ler Juízes 13, livro de Josué, depois temos o livro de Juízes, capítulo de número 13, verso de número 2. Juízes 13, 2, diz o seguinte: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Quem era esse homem? Eu ouvi o nome dele? Sansão. Sansão era da linhagem da tribo de Judá, de Dan. Lembrando que a tribo de Dan era violenta e idólatra. Mapa de número 23, por gentileza. E aqui o que eu quero que você preste atenção. Existe uma profecia a respeito da tribo de Dan. Existe uma profecia a respeito dessa tribo. E a profecia diz o seguinte, que em Dan foi estabelecido um santuário, preste atenção nisso, com um sacerdócio que havia aceitado se corromper com a idolatria. Naquele tempo, o centro da adoração, lembra que eu disse para vocês que eu ia falar sobre a cidade de Siló? Naquele tempo, o centro da adoração estava em Siló, onde naquela época ficava o tabernáculo. Lembrando que o tabernáculo, ele era uma tenda móvel. Então moveram o tabernáculo para lá, para fazer ali o local de adoração em Siló. Porém, os danitas, descendentes de Dan, resolveram ter o seu próprio centro de adoração. Eles não concordavam, eles não achavam que aquilo era correto, porque eles eram violentos e eram idólatras. O tabernáculo de adoração, ele só aceitava adoração a um único Deus, ao Deus invisível, ao Deus desconhecido, como Paulo disse, quando Paulo esteve em Atenas. Haviam várias adorações, vários deuses, mas eles diziam, você, Paulo, você adora um Deus desconhecido, ao Deus invisível. E o tabernáculo que o povo adorava em Dan, em Siló, era o tabernáculo de adoração ao verdadeiro Deus. Porém, os danitas resolveram ter o seu próprio centro de adoração. Lembrando de que isso não é a primeira vez que o povo busca adorar a falsos deuses. Quando Moisés está há 40 dias e 40 noites no cume do monte, e quando ele desce pela primeira vez e quebra a tábua das leis, a tábua das leis, é porque quando ele chega lá embaixo no pé do monte, o povo estava adorando um bezerro de ouro. Então não é a primeira vez que o povo quer adorar outra coisa. Quando a gente vê pessoas dentro da igreja que não entendem a palavra de Deus, que não obedecem à liderança, e aqui isso é profundo e sério, porque a gente vê um texto e a gente imagina que aquele texto, ele apenas conta a história, e não tem nada a ver. Tem sim tudo a ver, tem tudo relacionado. Quando uma pessoa ela desobedece à liderança, ela está dizendo, eu estou adorando, eu estou levantando o meu próprio altar de adoração.
Quando a pessoa, ela não entende o que Deus está fazendo, não consegue obedecer, não consegue seguir princípios e padrões, acha que a casa de Deus, que o evangelho de Jesus é vir do jeito que está e ficar como quer, ele está dizendo: eu estou levantando o meu próprio altar de adoração. Dentro da obra de Deus, nós precisamos ser homogêneos, nós precisamos ter, a Bíblia diz, a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo espírito e o mesmo propósito. Quando eu parto do princípio de que eu não reconheço o líder, eu estou dizendo: eu estou levantando o meu próprio altar de adoração. E isso é errado, isso é antibíblico. Em Siló era um lugar de adoração, no tabernáculo, mas os danitas resolveram ter o próprio centro de adoração. E olha o que aqui o texto diz: numa atitude clara de desobediência ao Senhor. Anote aí no canto da sua Bíblia, assim, leia depois Juízes capítulo 18 todo. Leia Juízes capítulo 18 todo. Porque mais tarde, já no tempo da monarquia, aqui ainda não era monarquia, aqui ainda não tinha reis, não tinha liderança, e parece que o povo dependia sempre de alguém estar diante deles. Era o tempo dos juízes, era o tempo que Deus levantou Sansão para ser juiz em Israel. E Sansão foi o pior, ele fez as piores coisas que um juiz, um servo, um judeu deveria fazer. Sansão fez, foi desqualificado. E mais tarde, já no tempo da monarquia do rei Jeroboão, estabeleceu naquele lugar, naquele mesmo local, o culto ao bezerro de ouro, reafirmando a posição idólatra e desobediente de Dan. Preste atenção, que isso aqui é muito sério. O rei Jeroboão, ele estava assinando, ele estava concordando que naquele mesmo lugar aonde foi levantado um bezerro de ouro, ele estava reafirmando a posição, ele estava concordando com a idolatria e a desobediência da tribo de Dan. Vamos ler 1 Reis, capítulo 12, eu vou ler para ganhar tempo, vou tentar fechar esse capítulo aqui hoje, porque a gente vai falando e Deus vai dando coisas para a gente aqui, vai descortinando, e eu preciso passar para vocês. 1 Reis capítulo 12, verso de número 28. Primeiro livro dos Reis, lembrando que livros do Antigo Testamento são masculinos, eu me dirijo a eles de forma masculina. As epístolas e cartas no Novo Testamento são femininos. Eu não vou dizer 1 Coríntios, é 1 Coríntios. Eu não vou dizer 1 Reis. Se você ouvir um pregador, um pastor falar isso, está errado. É 1 Reis. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12, verso 28, diz o seguinte: pelo que o rei, tendo tomado conselhos, olha só, ele tomou conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subirdes aonde? Olha o que ele disse, gente. Basta de ir a Jerusalém, vês aqui teus deuses. Como é que está escrito deuses na sua Bíblia? D minúsculo, exatamente. Ó Israel, que te fizeram subir, meu Deus, da terra do Egito. Isso aqui é muito sério, e eu vou tentar tocar nesse ponto que eu quero tocar ainda hoje. Pôs um em Betel, ele colocou um Deus em Betel, e outro em Dan, e isso se tornou em quê? Pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Olha o que esse rei fez.
Ele tirou de Israel, que era o lugar da adoração. Por isso que quando aquela mulher samaritana lá, e nós dissemos uma dessas aulas, em João capítulo 4, verso 23, 24 em diante, ela indaga o Senhor: nós vamos adorar onde? Em Jerusalém ou no Monte Gerizim? Porque a cabeça deles agora já estava perdida, porque houve um rei, e veja, a mulher samaritana, ela veio depois desse episódio. E consecutivamente ela sabia da história, que o rei Jeroboão disse para o povo: parem de subir a Jerusalém, não há necessidade. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você, dizer para você que existem reis Jeroboões, se eu posso dizer assim, nos nossos dias, que dizem para você: vão na sua casa, buzinam na sua cabeça, mandam mensagem para você dizendo: não vá na igreja, fique em casa. Outro dia um irmão falou para mim que alguém indagou para ele e perguntou: por que você vai na igreja todo dia? Por que você vai na igreja todo final de semana? E o irmão teve a espiritualidade, a graça de Deus de dizer: eu prefiro estar na casa de Deus do que em qualquer outro lugar. Mas tem muita gente aí que é como Jeroboão, dizendo: não vá na igreja, pare de subir a Jerusalém, vamos fazer um altar aqui, vamos fazer um bezerro aqui. Em outras palavras, vamos assistir aqui na internet, vamos ficar em casa, vamos fazer outra coisa, vamos trabalhar. Gente, eu vou abrir um parênteses para dizer isso aqui para você, porque é muito sério, o Senhor está me dando. Tem gente que está tocando o domingo do Senhor. Ah, pastor, por que o domingo? Por que não o sábado? Por que não a sexta? Porque nós tiramos o domingo para adorar o Senhor. Domingo é o dia do Senhor. Não faça nada, não vai trabalhar. Ah, eu vou trabalhar, mas vou chegar cedo. Então faça isso, corra, trabalha, mas venha para a casa de Deus. Mas não deixe que o seu trabalho seja um altar de adoração que vai roubar a sua comunhão com Deus, que vai roubar a sua adoração ao Senhor, que vai estar dizendo para você: o seu trabalho, o seu compromisso é futebol. É pai que resolve no domingo levar menino para o futebol, é pai que resolve levar o menino no domingo para qualquer outro lugar e não traz para a casa de Deus. Está como Jeroboão dizendo: vá, não precisa ir em Jerusalém, não precisa ir na casa de Deus adorar, adore aqui mesmo. Pastor, o irmão acho que não está presente, mas o irmão compartilhou comigo agora. O senhor talvez deve saber desse compartilhamento, mas foi muito impactante eu ouvir dele tudo. Eu vou dizer aqui porque talvez o pessoal todo vai saber. O irmão Renato, ele teve um campeonato de rodeio e os meninos dele seguem ele todo o tempo. E teve o congresso dos adolescentes lá. O Renato compartilhou comigo, mostrando meus meninos, porque eu falei dos meninos dele, como é que Deus está agindo na vida deles também. Eu vim conversando com ele a respeito, ele falou assim: os meninos queriam ir muito comigo, mas ao mesmo tempo, antes, os meninos falaram assim: pai, eu estou com sede de Deus, eu Amém. buscar Deus. Amém. Aí chegou no dia do rodeio, final do rodeio, é o que os meninos mais querem estar lá. É verdade. Ele chegou para eles e falou assim: pai, eu quero ir. Você quer ir para o rodeio? Ou você quer encontrar Jesus? Você quer buscar Deus a quem você está procurando? Verdade. Onde é que você vai encontrar Deus? É lá no rodeio ou aqui no congresso dos adolescentes? Aí os meninos decidiram ficar em casa para encontrar Deus no congresso dos adolescentes. Eu louvo a Deus. É verdade. Eu louvo a Deus por uma atitude de um pai como esse. Gente, escuta o que eu vou dizer para vocês. É nossa responsabilidade. Quando o Provérbios capítulo 22 diz: ensina o menino o caminho que deve andar, não está brincando. Às vezes eu pergunto para um pai assim: seu filho vai se batizar, ele está na idade de se descer as águas batismais. O pai, alguns me respondem: eu não sei se meu filho quer. Não sabe se está preparado. Você sabe de onde provém o erro aí? Dos pais. Porque o menino, se ele não sabe, é porque o pai não está ensinando. Toda criança, adolescente, chegou na idade de batizar, tem que se batizar mesmo, não é obrigado. Mas o erro está nos pais que não estão ensinando os filhos o caminho que deve andar. Alguém disse assim para mim certa vez: pastor, você tem que pregar mais essas mensagens de descer a lenha e não sei o que lá. Mas eu disse: irmão, irmã, se eu pregar assim muito, você é o primeiro que não fica na igreja. Mas aos poucos Deus dá uma tarrachadazinha aqui, dá outra ali, e nós vamos ouvindo a palavra de Deus e vamos aceitando no nosso coração. Quando estão entendendo, diga amém. Jesus está falando no nosso meio aqui, né, gente? Eu queria tentar concluir essa sessão aqui hoje das tribos de Judá, mas ainda tenho... Eu estou na metade das tribos, nem cheguei na tribo de Naftali, ou de Naftali. Mas deixa eu fechar aqui com a tribo de Dan,
Por quê? Porque é muito importante isso aqui. Vocês acompanharam comigo o desenrolar, o desenvolvimento do caráter dessa tribo, a perspectiva, o caráter da tribo de Dan. Perversa, idólatra, desviava da presença de Deus, violenta, muito bem. Um rei se levanta ao invés de corrigir. Por isso que é muito importante a liderança estar conectada com Deus. Se o líder estiver fora da conexão, ele leva todo um povo para o abismo. Era para Jeroboão dizer assim: não, vocês estão errados. Porque ele era da linhagem real, ele era um rei, ele sabia das questões de adoração, a quem adorar, e ele disse: não, vocês não precisam mais subir a Jerusalém, vamos fazer aqui um altar de adoração. Fez lá em Siló e fez lá em Dan, corroborando com a perversidade, a maldade do coração dos danitas. Existem teólogos, biblicistas, gente que sabe muito mais de Bíblia que nós todos aqui juntos, que interpretam, preste atenção aqui, que interpretam de que o anticristo supostamente virá da tribo de Dan. Por quê? Porque parece que o primeiro a propor esse tipo de ideia foi no século I. E aqui, quando eu olho e falo para vocês que as minhas pesquisas são de origem fidedignas, estou falando de teólogos que é do primeiro século, 100, 130 anos pós Jesus. Temos aí aquele grande teólogo ou judeu Flávio José, que é do primeiro século. Logo após a morte de Cristo, ele estava lá. É como se ele estivesse ouvindo a avó dele falar, o pai dele falar daquilo que aconteceu em Jerusalém. E esse teólogo, por isso que eu acredito, não estou afirmando, eu estou crendo com base nos originais, com base nas formas sérias, fidedignas, que esse teólogo chamado de Irineu de Lyon, por volta do século I, ou seja, do ano 130 aproximadamente, quando a gente fala de datas, a gente fala de datas aproximadas, não tem como exatificar. Então, aproximadamente 120, 125, 130 pós-Cristo, Irineu, ele serviu a igreja sob o ministério de Policarpo. Alguém aqui já ouviu a história de Policarpo? Um dos pais da igreja, Policarpo de Esmirna, aquele Policarpo que foi amarrado na avenida de Roma e que disse: atei mais fogo na fornalha, porque quanto mais rápido o fogo me queimar, mais rápido eu verei o meu Senhor. Policarpo, ele foi um dos homens que estavam perto. Provavelmente Policarpo foi discípulo de João. Olha a proximidade desse homem, das coisas que a Bíblia está dizendo, dessas tribos, dessas origens. Policarpo foi amarrado e disse isso. E essa interpretação de Irineu de Lyon, de que o anticristo viria da tribo de Dan, tem base. Tudo tem base. Não, ninguém tirou da cabeça, gente. As coisas podem ser tiradas assim aleatoriamente. Eu estou achando. Ninguém aqui é achismo, ninguém aqui é achista. Eu não sou formado em achismo, sou formado em teologia. Então, existe uma base. E essa interpretação de que o anticristo viria é uma interpretação. Eu vou corroborar, ratificar. É uma interpretação de que o anticristo viria da tribo de Dan, tem base em alguns detalhes bíblicos, como por exemplo, vou passar para você agora, e eu vim trazendo para você de forma bem devagar, bem paulatina, para chegar agora no ponto e você falar: não, é verdade. Uma das características que eles se baseiam nisso é, primeiro, a agressividade de Dan.
profetizada pela palavra de Jacó em Gênesis capítulo. Vamos ler de novo? Nós lemos várias vezes. Capítulo 49, verso 17. Olha só o que ele fala da tribo de Dan. Dan será serpente, olha aí, junto ao caminho. Está com a Bíblia aberta? Gênesis 49. Uma víbora junto à vereda que morde os talões ou os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Será que alguém sabe qual é o símbolo do nosso inimigo? Uma serpente. Primeira base com detalhes bíblicos. Segundo, o símbolo de Dan. Israel, cada uma das tribos tinha um símbolo. Cada uma das tribos carregava uma bandeira. Põe o mapa 24 aí para nós. O símbolo da bandeira que era hasteada da tribo de Dan era uma serpente. Terceiro, a profecia de Jeremias, pode deixar essa serpente na tela, sobre o julgamento de Judá, que diz que desde Dan ouviremos os ruídos, aleluia, de seus cavalos velozes. Jeremias capítulo 8, Jeremias capítulo de número 8, verso de número 16. Jeremias 8, verso 16 diz assim, ó: desde Dan, desde onde? Se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Quando eu olho esse texto, quando eu ouço isso, quando eu leio isso, sabe o que eu vejo? Eu vejo um exército e muitos homens montados em muitos cavalos. Você já assistiu aqueles filmes épicos, que os homens ficam naquela linha e os cavalos ficam ali, querendo andar? É o resfolegar dos cavalos, e toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus garanhões. Gente, isso aqui é cavalo preparando para ir para a guerra. Isso aqui é cavalo preparando para ir para a guerra. Eu não quero aqui afirmar, mas novamente, como bom estudioso da palavra de Deus, é muito próximo essa similaridade de que o anticristo, ele poderá vir, será ou é um descendente da tribo de Dan. E o quarto, o fato da tribo de Dan ser excluída, o fato da tribo de Dan ser excluída na lista das tribos citada, vamos lá? Apocalipse, capítulo de número 7. Eu estou lendo para ganhar tempo, tá, gente? Apocalipse 7, e eu já encerro. O fato da tribo de Dan ser excluída na lista das tribos citada no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, acompanhe comigo. Verso 1, eu vou botar esse texto na tela para você, até o verso 8. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos
do nosso Deus. Está falando dos 144 mil que vão pregar o evangelho na grande tribulação. Então ouvi o número dos que foram selados, preste atenção, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. De todas o quê? As tribos, de todas, ele disse de todas. E agora vai, da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben foram selados mais 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Aonde está a tribo de Dan? Não está. Eu vou encerrar aqui. Semana que vem nós falamos mais. Na semana que vem eu quero falar de que a tribo de Dan hoje se encontra. Onde está a tribo de Dan? Tá? Então isso aqui é muito importante você acompanhar. Você está estudando e você está vindo nos cultos de ensino todas as terças-feiras. Eu quero fazer um pedido aos irmãos. Ouça-me muito bem, por gentileza. Eu vou aqui falar isso novamente. Tudo que nós estamos vivendo aqui nessa igreja, se você ouvir algum rei Jeroboão por aí, dizendo que aquele negócio lá não é de Deus, que o que está acontecendo lá, não vá lá, não faça isso, para quem na igreja, entenda, tudo que está acontecendo no nosso meio tem base nesse livro e nessa palavra. Por isso nós precisamos manter firme, nós precisamos valorizar, jovens, tanto o mover de Deus, que eu creio piamente, que Deus dá variedade de língua, como nesse final de semana. Olha para mim, pais, Deus não só batizou com o Espírito Santo, Antônio, irmã Rosane, irmãos, mas Deus já deu o batismo com o Espírito Santo e variedades de línguas. Eu acredito, escuta aqui para mim, olha para mim aqui. Podem me chamar de louco, podem me chamar de o que quiserem, mas de uma coisa eu estou certo: eu conheço a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, eu estudo a palavra de Deus, e por estudar a palavra de Deus, eu me considero um crente pentecostal, porque sem o poder do Espírito Santo, os nossos púlpitos estão mortos. Pastor, onde o senhor tira isso? A Bíblia diz isso: o fogo arderá continuamente, eita Márcia, no altar e não se apagará. Se não tiver fogo no altar, a igreja é fria. Eu acredito no poder de Deus para esses últimos dias da igreja. Segundo, sou renovado, sou avivado, sou pentecostal e sou continuista. Guarde esta palavra, eu sou continuista. O que é ser um crente continuista? Eu ainda continuo acreditando, continuo crendo que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus salva, cura, liberta e vai levar você para o céu. E a gente tem visto, gente, aqui nesse lugar, resultado do que nós estamos aprendendo na terça-feira, botando em prática, não na terça, na quarta, mas lá fora, na escola, no trabalho. Seremos testemunhas por causa daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Você crê nisso? Diga amém, Jesus. Fica de pé comigo, eu quero orar por você nessa hora. Pai, eu quero te dar graça nesta hora por tudo que o Senhor tem feito, realizado no nosso meio. Nós aprendemos da tua palavra hoje coisas inefáveis, coisas marcantes que vamos levar para o resto da nossa vida. Muito obrigado, Jesus, por este povo que está aprendendo a tua palavra, que através deste povo outros venham também, não só nos cultos de avivamento, de Pentecoste, mas nos cultos de maior avivamento, que é o avivamento com base na tua palavra. Senhor, que o teu Espírito agora leva-nos em paz, debaixo da cobertura do teu sangue, guardados e protegidos pelo teu Espírito, no nome de Jesus. E quantos dizem?